Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu aqui sou o Michael Lima, aqui o criador do canal Começar a Investir. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, ó, o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Um livro bastante conhecido, né? E a primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse livro é que tem alguns livros que eu li e quando eu termino de ler, ele não fez um impacto muito grande na minha vida. Mas esse livro realmente fez uma diferença. Ele realmente é um livro que vale a pena ler uma vez por ano ou duas vezes por ano, depende da sua capacidade de leitura, né? Ele é um livro de mais ou menos 300 páginas. Então se você conseguir ler, por exemplo, 10 páginas por dia, você pode ler ele em um mês. Ah, 10 páginas é muito, não estou acostumado. Então você pode usar uma técnica, ler 5 páginas por dia. Não é possível que você não consiga ler 5 páginas por dia. E aí ao invés de você ler ele em um mês, você vai ler ele em 2 meses. Bom, eu vou trazer alguns conceitos do capítulo 5 dessa versão aqui do livro. Alguns conceitos que o Robert Kiyosaki, né, o autor do livro, ele fala como rentabilizar melhor o seu dinheiro, né? Você não deixar só, de certa forma ele diz, não deixar o seu dinheiro só na poupança e traz algumas formas que ele rentabilizou o dinheiro. E eu vou explicar para vocês como que eu trouxe essas ideias do capítulo 5 para a minha realidade. Como que eu rentabilizei meu dinheiro. Eu vou citar uma forma bem simples que eu rentabilizei, uma forma bem básica, uma forma média, um pouquinho mais avançada e uma um pouco mais avançada. Então eu vou citar 3 formas dos conceitos do livro, do capítulo 5, trazendo para a minha realidade. E espero que isso agregue conhecimento para você também, né? Aqui o nome do nosso canal é Começar a Investir de 0 a 100. Eu quero que você saia do absoluto zero, ou que você saia das dívidas e chegue aos 100 mil reais de investimentos. Em quanto tempo? Em até 5 anos. 5 anos é um bom tempo para você, vamos dizer assim, usar um conceito, tirar o pé da lama e mudar essa sua realidade financeira. Tá, mas o que significa esses 100 mil reais? Vai resolver a sua vida 100 mil reais? As chances são que não, mas você vai ter mais tranquilidade. É mais do que dinheiro, não é só questão de dinheiro. Você vai ter mais liberdade na sua vida. Não vai ficar dependente daquele emprego que às vezes você tem que trabalhar 8 horas por dia. E se você trabalhar 12 horas, aí você ganha um pouco a mais. E você fica nessa, né, que até o autor chama no livro de a corrida dos ratos. Imagina um ratinho correndo naquela rodinha e você fica meio que correndo parado assim, né? Até tem um vídeo da corrida dos ratos no TikTok e no Instagram também, se você quiser ir lá procurar. Tudo do meu canal aqui é Começar a Investir de 0 a 100. Tanto o Instagram como o TikTok, YouTube, todas as redes são Começar a Investir de 0 a 100. Então existe, para você fazer 100 mil reais, existe basicamente 3 formas de você fazer 100 mil reais. Uma é lógico, se você guardar 20 mil reais por ano, então 2, 4, 6, 8, 10, em 5 anos você tem 100 mil reais guardado. Essa é uma forma mais simples, digamos assim, né? mais óbvia, né? Uma segunda forma é você empreender. Mas empreender como assim? Abrir uma empresa? De repente abrir uma empresa ou empreender no sentido de você vender alguma coisa. Então vendedores conseguem potencializar a sua poupança, o seu dinheiro e conseguem ganhar mais dinheiro em menos tempo. Essa é a segunda forma. A terceira forma, que é o que eu quero trazer para você, trazendo os princípios, digamos assim, descritos no livro Pai Rico, Pai Pobre, para a sua realidade, né? Adaptar isso para a tua realidade, para que você não fique assim tão dependente assim de repente ter que trabalhar e pagar contas e ficar sempre nessa mesma vida, né? Como eu falei para vocês, esse livro realmente foi impactante na minha vida, na minha carreira como investidor. Eu realmente consegui agregar conhecimentos dele. Só que eu cometi um erro na primeira vez que eu li o livro e eu espero que você não cometa esse erro também. Qual que é o erro que eu cometi? Esse livro já era famoso já e tal, já era um best-seller e eu comecei a comentar com todo mundo. Comecei a comentar com amigos, com parentes e aí o que as pessoas falavam? Olha, elas falavam que isso não existe, que não fazia o mínimo sentido, ironizavam, né, muitas vezes aquilo que os conceitos que eu falava, que eu tinha aprendido no livro. Então, a primeira dica é, se você ler o livro, não sai falando para todo mundo,
Porque não é natural as pessoas imaginarem, né? O livro fala de pai rico, pai pobre. Então o pai rico, na verdade, é o pai do amigo dele, né? É uma história real, é a história do Robert Kiyosaki mesmo, do autor do livro, né? O pai rico é o pai do amigo dele e o pai pobre é o pai dele mesmo, né? O pai do Robert. E é difícil para as pessoas imaginar isso, ter dois pais e tal. Então eu assim, não tenho nenhuma mágoa, nenhum problema, né, com as pessoas terem me ironizado bastante, assim, até zoado muitas vezes. Só que quando a minha vida foi mostrando resultados, as pessoas falavam, para você é fácil. Olha só o que você conseguiu. Então, a minha dica é assim, lê o livro, de repente, né, assiste esse vídeo, já dá para aplicar alguns conceitos já do capítulo 5, e lê o livro e vai aplicando na sua vida, que as pessoas vão ver que você vai mudar, você vai começar a pensar diferente. Às vezes é melhor do que você discutir o livro com pessoas que não entendem, né, ou que não estão conectadas na mesma vibe que você. Né? Bom, pessoal, se você quer ajudar o canal, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar o livro pelo nosso link de afiliados. Então dessa forma eu estou ajudando a você, você vai agregar conhecimento, você vai comprar o livro, né? E eu vou deixar o link do livro e mais duas opções também, só para quem vê lá na descrição que vai saber o que é. E você ajuda você e ajuda aqui o canal também, né? Comprando pelo nosso link de afiliados. O autor do livro, ele fala que ele teve dois pais, que é o pai biológico dele, né? O pai biológico dele é um cara que tinha um emprego estável, era uma pessoa bastante estudada, que tinha feito faculdade, né? E o pai pobre era o pai do amigo dele. E o pai do amigo dele não tinha faculdade, não tinha estudo, não tinha nada, mas ele era um empreendedor, o pai do amigo dele. Ele tinha uma visão bem diferente de você trabalhar e ter uma vida estável, né? O pai dele trabalhava para o governo, então ele tinha uma vida, né, um emprego bastante estável. E esse pai do amigo dele, que era empreendedor, ele via de uma forma completamente diferente. Ele achava que você tinha que empreender a sua vida, empreender a sua carreira e você ganhar muito dinheiro com isso. E não você ficar trabalhando para alguém, né, e simplesmente achar que está tudo bem. Agora, imagina dois cenários, né, que é o que ele ensina nesse livro. Imagina você sentadinho no sofá, assistindo a televisão, né, assistindo um bom filme, ou lendo o seu livro, o seu jornal, seja lá o que for, ou acessando, né, as notícias na internet, no seu celular, enfim. Imagina você fazendo isso de boa, tranquilo, sem precisar trabalhar, né, 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas, e o seu dinheiro que você tem investido, ele gerar renda, gerar dividendos, e essa renda, esses dividendos, pagam suas contas. Você não precisa se preocupar com trabalhar para pagar suas contas, porque os rendimentos já pagam suas contas e sobra ainda. Olha só que cenário legal. Um segundo cenário é você trabalha muito e você de repente pensa em trabalhar em mais de um lugar, ter 2, 3 empregos, fazer horas extras e com uma quantidade enorme de contas e você fica a todo momento pensando, né, nas contas que tem para pagar. E qual dos dois cenários que você se encaixa? Naquela pessoa sentadinha no sofá, curtindo, seja lá um filme, um livro, ou naquela pessoa que tem que trabalhar para correr, né, e pagar as contas? Bom, outros dois cenários diferentes, mas que tem a ver com isso também que eu acabei de falar. Se eu falasse para você, que se você vem aqui nos comentários e escrever investir não é tabu, vai lá correndo nos comentários, escreve isso e você vai ganhar R$1 milhão. Você acha que isso é legal ou que isso é ruim? Esse é um primeiro cenário. O segundo cenário, se você aprender aos poucos, aqui com o canal, com o livro, a como investir da forma certa, né? E não da forma errada, como investir da forma certa, e contando de hoje até daqui a 5 anos, você vai ter investido na sua conta, eu não estou falando de casa, carro, nada disso, vai ter investido na sua conta R$100 mil. E R$100 mil é bem menos do que R$1 milhão ganhado. E você vai ter R$100 mil e isso vai ser o primeiro passo para você entender como se investe, como que você ganha dividendos das empresas que você investe. É o primeiro passo para você fazer 200 mil, para você fazer R$500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Qual das duas opções que você acha melhor? Bom,
A verdade é que você pode vir aqui e comentar investir não é tabu, que é um slogan que nós usamos aqui no canal, mas a segunda opção é melhor. A segunda opção é melhor por quê? Se alguém chegasse para mim e falasse, olha Michael Lima, pega aqui 1 milhão, as chances são que você vai deslumbrar, você vai achar, nossa, agora a minha vida está resolvida, agora eu tenho 1 milhão, pronto, não preciso mais trabalhar. Agora, se você aprender a ganhar dinheiro e saber investir da forma correta esse dinheiro, você não precisa ganhar 1 milhão, você não precisa ter nada, porque você vai conseguir adquirir o valor que você quiser, o valor que você imaginar para a sua vida, o valor que você definir como objetivo, né, para a sua vida. Então a segunda forma vai fazer com que você aprenda de verdade a investir. E a primeira forma você ganhou, é igual o ganhador da Mega Sena, ele ganha, mas normalmente, né, a maioria, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, elas gastam e perdem tudo. E eu já trabalhei no banco e eu já paguei ganhador de Mega Sena e a pessoa ficou pobre, cara. É muito, muito incrível. E já vi empresários crescendo e hoje estão muito bem. Então faz todo sentido isso que eu estou falando e ele traz esse conceito no livro e eu vi isso na realidade. Então acho que mais importante do que você ganhar é você devagarzinho controlar suas dívidas, as suas contas, criar uma boa base, né, para você ter sucesso na sua vida financeira. Bom, a gente tem um problema na nossa sociedade que é o seguinte, principalmente aqui no Brasil, tá? Agora trazendo mais ainda para a nossa realidade. As mulheres muitas vezes falam que dinheiro é coisa de homem. Olha só, dinheiro é coisa de homem, eu não quero saber de investimento porque esse negócio de investimento é coisa para homem. E os homens, principalmente quando você é muito novo, quando você vai fazer 18 anos e vai tirar sua carteira de motorista, muita gente pensa que se você não tem um bom trabalho e não tem um carro, você não é homem. Os dois conceitos estão completamente errados. A mulher precisa sim aprender sobre como investir o seu dinheiro, como sair da dívida, né? Como, pensa você, mulher, recebendo dividendos e podendo ir, sei lá, no salão, né? Final de semana, cuidar da sua saúde, isso é muito bom. E pensa você, homem, para de ficar querendo comprar carro financiado ou ganhado com 18 anos de idade, que você não vai aprender nada com isso. Você tem que aprender, sim, investir de verdade. No livro ele traz alguns conceitos sobre oportunidades. E eu quero trazer isso aqui para vocês. Se a oportunidade não bate na sua porta, se você acha, poxa, mas a minha situação tá tão difícil às vezes, né? A minha vida tá tão enrolada, tão complicada. Se a oportunidade não bate na sua porta, você tem que imaginar quais são as outras opções que você tem de ganhar dinheiro, de rentabilizar, né, a sua conta bancária. Não rentabilizar para o banco, rentabilizar para você. Isso que ele explica no livro que é ter inteligência financeira. É você pensar em outras opções. Então assim, é mais ou menos aquela história, né? Se está chovendo, venda guarda-chuvas. Se as pessoas estão chorando, venda lenços. É nesse sentido. Aproveita as oportunidades. Se você pensa, como a maioria das pessoas, que ter um carro, ter uma casa e trabalhar árduo para pagar as contas da casa e do carro é o suficiente, você está no caminho perfeito para o desastre. Você está no caminho perfeito para o caos financeiro. Infelizmente, sinto te informar, infelizmente. Porque o que ele ensina no livro primeiro trabalhe a sua coluna de ativos, que são seus investimentos. Né? E claro, saiba como ganhar mais dinheiro. Já vou falar logo em seguida aqui algumas oportunidades de você ganhar mais dinheiro. E depois você goza desses valores que você está ganhando. Se você simplesmente financia sua casa, seu carro e você perde o emprego, o que você faz? Fica ferrado, fica complicado. Bom, ele traz um conceito no livro também que ele diz que os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Que é esse conceito que nós estamos falando aqui. Então você não deve trabalhar pelo dinheiro. Por quê? Porque os ricos produzem dinheiro. Olha que diferença. Então por que a gente não pode pensar como os ricos? Por que a gente não pode produzir dinheiro também? Né? E é você que deve tomar a decisão de desenvolver o seu gênio financeiro ou não. Vou citar alguns exemplos, para ser mais claro. Você pode, por exemplo, guardar 20 mil reais, como eu falei para você no começo do vídeo, durante 5 anos, 20 mil cada ano, e você vai ter 100 mil. Então você pode guardar esse dinheiro na poupança.
E tudo bem, isso pode ser um começo. E a maioria dos brasileiros nem tem 100 mil reais na poupança. Mas existem outras formas de rentabilizar o seu dinheiro que ele ensina no livro. Uma forma que ele ensina é com imóveis, né? E ele fez isso lá nos Estados Unidos, e eu fiz aqui no Brasil, e eu vou ensinar uma forma para você. Digamos que você já tem lá seu 100 mil reais guardado, né? Ou 200 mil reais guardado. Aqui na cidade que eu moro, aqui em Santa Catarina, os imóveis já têm um valor mais agregado. Mas nas cidades aos arredores, presta atenção que é essa forma mais simples, tá? De você ganhar dinheiro. Depois eu vou passar outras duas formas um pouquinho mais complexas. Nos arredores existem terrenos com valores de 100 a 150 mil aproximadamente. E esses terrenos normalmente são vendidos financiados. Bom, o que eu fiz? Você pega esses terrenos, mapeia vários terrenos de pessoas que estão vendendo, preferencialmente de particular, né, e não de imobiliária. Problema nenhum com imobiliária, mas a forma que eu preferi, né, foi de particular. Mapeia esses terrenos de 100 mil reais e você vai lá e oferece, né, pergunta como que ele quer e tal. E quando você falar que é à vista, o olho vai crescer, porque as pessoas normalmente não têm 100 mil reais guardado. Então você vai oferecer 60, 70 mil e vai fechar no máximo em 80 mil reais. No máximo. O que é bastante comum aqui no sul do Brasil e em várias partes do país. Esse terreno que valia 100 e você comprou por 80, na pior das hipóteses, você vai negociar com uma construtora, e aí claro que você já tem que ter os contatos, você já tem que saber, faz isso tudo muito bem amarrado, tá? Faz isso de uma forma bastante inteligente. Você vai negociar com uma construtora e nesse seu terreno você pode construir 5 geminados, ou 4, ou 3. Isso é muito comum, muito comum. Então digamos que você construiu, sei lá, 4 geminados. O que a construtora faz? Lembrando, mais uma vez, analisa o histórico dessa construtora e faz toda essa documentação com contratos muito bem amarrados, tá? Bom, esses 4 geminados, a construtora vai ficar com 3 para ela vender, então a construtora vai ficar feliz. O cara que você comprou o terreno ficou feliz, porque ele ganhou 80 mil reais à vista, e você vai ficar com um imóvel para você vender no valor aproximado, vai variar muito, tá? Mas aqui, nesse caso que eu fiz, foi de 140 mil reais. Você pode conseguir até mais, 150, 160 mil reais. Bom, vamos arredondar aqui. De 80 mil que estava lá na sua poupança para 150, dá uma diferença de 70 mil. Então imagina você deixar esse dinheiro na poupança e imagina você ganhar esses 70 mil. Esse processo todo ele vai demorar em torno de 4 a 6 meses para quem já está acostumado a fazer isso. Para quem não está acostumado vai demorar até 1 ano. Só que 70 mil reais não é muito, não vai resolver a sua vida. Mas muita gente trabalha para ganhar um salário mínimo, para ganhar 1.000, 2.000 reais, né? E você ganhou 70 mil reais. Isso é muito mais do que 1 ano de trabalho de muitas pessoas. Então essa é uma primeira forma mais fácil, mais básica que ele ensina no livro como você rentabilizar. Com imóveis. Tem outra possibilidade também que está dentro dessa primeira que estou explicando aqui para vocês, que é você adquirir um imóvel de leilão. Um imóvel de leilão você adquire por até 50% do valor de mercado. É aconselhável você adquirir por 60% do valor de mercado para que você não tenha um problema com o antigo proprietário lá na frente. Então se você tem um imóvel aí, sei lá, de 200 mil reais, um apartamento, uma casa, esse imóvel pode ser adquirido por 100, 150 mil reais. Olha só que diferença. E você vai vender esse imóvel para alguém mais barato, você vai ficar feliz, a pessoa que vai comprar vai ficar feliz e todo mundo vai ficar feliz. Então existem várias e várias formas de você rentabilizar esse dinheiro que você vai poupar. Bom, uma segunda forma um pouquinho mais complexa. As crises, como eu falei aqui para vocês, geram oportunidades. E ele traz muito isso no livro, né? Ele fala da crise do subprime de 2008 e tal. Então o que você pode fazer? Nós passamos por uma crise recente agora. E a gente sempre passa por crise. Se você já aprendeu a investir e você está analisando boas empresas, é uma ótima oportunidade para você comprar ações de boas empresas com um preço bem menor, com um preço bem reduzido. Então essa é a segunda forma de você rentabilizar, né, o seu dinheiro muito mais do que a poupança. Uma terceira forma, um pouquinho mais complexa, é você analisar na bolsa ações que realmente estão subvalorizadas, né? Às vezes ações abaixo de 10 reais ou abaixo de 2 reais
Isso não é uma regra, tá, pessoal? Você precisa analisar a empresa. Como eu tô falando para vocês, essa é a terceira forma, ela é um pouquinho mais avançada. Existe uma grande possibilidade, às vezes, de essa ação estar subvalorizada e ter uma valorização, né? Se você compra uma ação, sei lá, por 50 centavos e ela, de repente, ela começa a valer 2, 3, 4 reais, se você compra R$1.000 dessa ação, seu dinheiro se multiplica muitas e muitas vezes. De 50 centavos para 5 reais, por exemplo, se não me engano é 1000%. Então o teu R$1.000 vai virar 2, 3, 5, 10 mil reais. Vai virar muito, muito mais dinheiro. Outra forma também, ainda baseada nessa terceira, essa terceira forma que eu estou ensinando vocês a ganhar dinheiro, é você fazer uma espécie de um seguro, que é você trabalhar no mercado de opções, né? Antigamente era mais fácil trabalhar no mercado americano, mas hoje em dia já na bolsa, no mercado brasileiro aqui, né, você já consegue trabalhar com opções e ganhar dinheiro com isso. Mas é um pouquinho mais complexo, tá? Eu não aconselho que você comece dessa forma. Bom, o Robert Kiyosaki afirma no livro que a inteligência financeira é constituída por contabilidade, investimento, entendimento do mercado e a lei. Então, desses 4 pontos, contabilidade, investimento, entendimento do mercado e a lei, eu achei bastante interessante destacar essa questão da lei. Tudo que a gente faz aqui está dentro da lei. Não tem nada de pirâmide, não tem nada de dinheiro fácil, apenas é uma mudança de mentalidade que ele ensina no livro. Algumas pessoas falam para mim assim: ah, para você é fácil porque você é estudado. E outras pessoas falam: por onde eu começo? Se você ainda é daquelas pessoas que falam: ah, mas para você, Michael Lima, é fácil porque você é uma pessoa estudada, eu quero dizer para você que eu demorei muito tempo para começar a investir. Foi a partir dos meus 20 anos que eu comecei a entender um pouco de mercado financeiro. Já era tarde já. Porque com 16, 17 anos eu queria investir e eu achava que estava investindo. Mas eu estava só aplicando na poupança, estava comprando alguns consórcios e até ganhava dinheiro com isso. Mas eu não entendia ainda de mercado financeiro. E eu vim de uma origem muito humilde. Então realmente eu tive que estudar, tive que ler e tive que aprender. E se eu conseguir, você consegue também. Se você acha que é fácil para mim, então faça igual eu. Que eu ganho dinheiro e quero que você ganhe dinheiro também. Então assim, fácil é um conceito que às vezes uma pessoa preguiçosa diz: ah, para você é fácil, eu vou continuar aqui na minha vidinha. Então não é fácil, mas é simples e é possível. Outras pessoas falam o seguinte: tá, e aí, como que eu começo? Aí é legal. O primeiro passo para as pessoas que perguntam como eu começo, o primeiro passo é controlar as suas contas. Olha, se você ganha 2 e gasta 3, está devendo 1. Tuas contas não estão controladas. Ah, mas eu ganho pouquinho. Tuas contas têm que ser controladas. Ah, eu ganho 1 e gasto 1. Já está certo? Ainda não. Você tem que ganhar mais do que você gastar. E eu conheço muitas pessoas que ganham 5, ganham 10, e às vezes a pessoa ganha 5, mas gasta 7. Está errado. Então a primeira coisa, ganha 5, por exemplo, e gasta 5. Então tuas contas estão zeradas. O que você tem que fazer? Ou ganhar mais, ou reduzir os seus custos. Ganha 5, tente gastar no máximo 4. E aí começa a sobrar R$1.000 para você investir. Esse é o segredo. Bom, e começou a sobrar dinheiro para você investir, o que você vai fazer? A sua reserva de emergência é a base de tudo. Todo investidor vai começar fazendo a sua reserva de emergência, e ela não é feita na renda variável, ela é feita na renda fixa, que renda fixa significa CDB, né, LCI, LCA, Tesouro Direto, renda fixa. Até poupança também é renda fixa. Então esse é o primeiro passo, é você ganhar mais do que você gasta e você fazer a sua reserva de emergência. Essa é a base. Construiu a base bem firme, aí você vai para o próximo passo. Se você começa pelo telhado, querendo investir já direto lá no mercado de opções, aí o que vai acontecer com a sua casa? Vai desmoronar tudo. Bom, eu trouxe os conceitos aqui do livro, né, do capítulo 5, adaptei para a nossa realidade brasileira aqui, dei alguns exemplos de como eu investi em imóveis, por exemplo, e ele fala aqui como ele investiu em imóveis lá nos Estados Unidos, na realidade dele, mas eu já trouxe para a nossa realidade aqui. Deixa seu comentário se você gostou, deixa seu like, né?
Já ativa o sininho lá para receber os próximos vídeos, as próximas informações. E não esquece, se você optar de comprar o livro, de comprar pelo nosso link de afiliado. Muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau.